Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a um episódio especialíssimo, episódio número 100 do Aceleração de Vendas TV. E hoje eu tenho um prazer enorme de estar com um convidado aqui muito mais do que especial para mim e eu tenho certeza também que vai ser para você que está aí do outro lado da telinha. Antes disso, queria pedir para que vocês curtissem aqui esse vídeo, compartilhassem com seus colegas esse conteúdo, que a gente sempre fala aqui muito de esportes, autoconhecimento, vendas e negócios, e que vocês também se inscrevessem no canal para que a gente possa aí continuar levando a palavra para mais e mais pessoas. Estou aqui com um prazer enorme de receber meu irmão, Marco Charra. Muito obrigado pela presença. Bom demais. Bom demais, né? Coisa boa. Obrigado pela presença aí. Sei que sua agenda é super atarefada, mas vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui no episódio número 100. Vamos falar. Boa. Marcão, me conta o seguinte, cara. Como é que foi um pouco da sua trajetória, para quem não te conhece aí agora, né? Como é que foi um pouco da sua trajetória aí da faculdade até a empresa sem a Segura, é isso, né? Tá bom. Bem, quando tinha uns 15 anos, eu fiz técnico em eletrônica, porque eu vi um filme do MacGyver. E ele entrou no elevador e resolveu pegar uma calculadora, uma tesoura, e ele começou a controlar o elevador. E eu achei aquilo muito legal. Eu já era um pouco engenheiro, gostava de desmontar as coisas, e aí decidi fazer o curso de carreira técnica, numa escola lá em São Bernardo, chamada Escola Técnica Estadual Lauro Gomes, e me apaixonei pela carreira técnica. O meu pai é um engenheiro, então eu meio que nasci engenheiro. E aí depois que eu fiz o colégio técnico, fui fazer o cursinho e acabei entrando na faculdade de engenharia, e fui estudar engenharia elétrica, depois me formei em computação e acabei conhecendo meu amigo e sócio Arthur, e junto a gente decidiu fundar uma companhia chamada MT4 Tecnologia. Na verdade era Simples Tecnologia, né? E aí a gente fundou a Simples Tecnologia e aí começou a nossa carreira de empreendedor, e nesse nosso plano de negócio era pagar a conta de luz do próximo mês. Que coisa boa. Um bom incentivo, né? Um bom incentivo. É muito ruim ficar no escuro. É muito ruim. Ainda mais para empresa de tecnologia. Boa. Bom, eu me lembrei agora que você estava contando, você falou da Poli, da sua faculdade que você fez, e eu lembro que eu fui com você fazer inscrição, não sei se você vai lembrar disso, eu com 15 anos, meu irmão com 18, e aí a gente passou lá e aí os caras queriam cortar meu cabelo, né? Porque eu tava junto, acharam que eu era bicho também, e aí eles queriam cortar meu cabelo, eu tive que mostrar RG, dizendo, cara, eu tenho 15 anos só, não sei o quê, mas foi uma situação interessante que eu me lembrei agora. Foi legal. Era legal se você tivesse cortado o seu, né? Mas acabaram cortando o meu. É isso aí, foi bom. Essa é a vantagem da gente ser parecido. O cabelo um pouquinho diferente, mas os olhos são branco iguais. Muito bom. E, cara, me conta um pouquinho então dessa trajetória empreendedora. São 24 anos, é isso? Isso, 24 anos. E como surgiu a ideia de montar uma empresa que também, como Steve Jobs, começou num porão? A gente começou num porão, foi isso. Na verdade, a ideia... Assim, eu trabalhava eu fazia um trabalho de pesquisa lá na USP, e aí junto com o meu amigo Arthur, a gente começou a desenvolver essa ideia, principalmente ele foi a ideia dele, de falar, vamos fazer uma empresa, e aí assim, uma iniciativa mais dele até, a gente decidiu fazer. Eu acreditava, já tinha um certa veia empreendedora, a iniciativa era muito proativa, dava conta das minhas iniciativas, e aí a gente resolveu fazer esse trabalho e a gente começou juntos a nossa primeira iniciativa empreendedora a partir daí. Muito legal. E em 24 anos de trajetória, assim, né, o que você pode dizer dos desafios de empreender? Né? Como é que é ser empresário no Brasil? A gente estava comentando aqui, saiu até um livro que chama Imparável, saiu agora, de um ultramaratonista. Quem estava me falando isso é um Caio, um amigo nosso em comum, já a gente fala dele, que o cara estava fazendo uma ultramaratona e em determinado quilômetro apareceu o pacer para puxar ele. E o pacer errou só 16 quilômetros. Então você imagina, o cara que vai correr lá 400 quilômetros errar 16, né? Mas o livro chama Imparável. Eu queria que você trouxesse um pouco essa característica para o empreendedor. Por que isso é importante? Ou enfim, essa questão da consistência e de ser de fato imparável. Então, empreender empreender para mim é algo que a pessoa nasce com essa vontade. A vontade de transformar a realidade. A vontade de botar a energia dela, a intenção dela, a força dela, a capacidade de liderança, a capacidade de engajamento dela a favor de criar algo diferente, melhor. Então, para mim, sempre foi sobre isso. Como é que usa a sua energia, a sua intenção, a sua inteligência, os seus recursos para construir algo diferente, para mudar a realidade. E eu sempre fui muito automotivado. Então, para mim é muito natural continuar sem parar. Então, mesmo nos momentos mais difíceis que a gente passou, e eu me lembro de um deles, eu acho que foi o momento mais interessante da minha experiência, foi quando nós começamos mais ou menos em 2004,
eram aproximadamente 4, 5 anos de empresa, a gente passou por uma crise muito grande. Então, nós tínhamos 11 pessoas lá e a gente tinha que... E a gente enfrentou um período muito grande sem ter nenhum recebimento, a gente não podia pagar o salário das pessoas. E foi muito difícil. Até a gente começou falando de ficar sem luz, né? Eu lembro que na época a gente estava tão sem grana que a gente teve que montar um protocolo de sobrevivência. O protocolo, ele tinha 4 passos fundamentais. A gente chamou as pessoas e falou, ó, pessoal, regra número 1, a gente não pode ficar sem energia. Então a prioridade número 1 da empresa é ficar sem energia. Não ficar sem energia, essa era a regra número 1. A regra número 2 sem internet a gente não trabalha, então a gente tem que pagar a internet. A regra número 3, as pessoas têm que estar aqui para trabalhar, então tinha que pagar o vale transporte. E a regra número 4, as pessoas tinham que comer. Então a gente fez essa escala de prioridade. Todo o dinheiro que a gente tinha na época era para pagar primeiro a conta de luz, depois a conta de internet, depois o vale transporte das pessoas para chegar até lá e depois os almoços. E assim foi, quase 6 meses. Até um dia que a gente chegou no momento em que a gente não tinha... Estava muito difícil, porque as pessoas já estavam sem receber o salário quase 6 meses. E aí a gente teve que ter uma conversa com as pessoas naquela época. A gente chamou todo mundo, foi um momento bastante difícil. E a gente disse, olha, eu não sei como é que a gente vai sair disso, mas eu sei que a gente vai sair. Mas eu não posso pedir para vocês ficarem mais, porque eu sei que a gente já está há muito tempo sem pagar os salários. Eram quase 6 meses. E vocês fiquem à vontade. O pessoal era muito unido, muito engajado. E alguns decidiram ficar, outros decidiram sair. Alguns estão com a gente até hoje. E a gente é muito grato por isso e se sente muito feliz de ter algumas pessoas que estão com a gente, fazem parte da nossa trajetória. Diego, Gilson, um abraço. Mas o que é interessante sobre essa questão é que em nenhum momento eu tive dúvida. E para mim empreender tem um pouco disso, de você acreditar que você vai superar aquela adversidade. E para mim essa é uma das perguntas que faz eu pensar muito. Por que eu nunca tive dúvida? O que estava dentro de mim que fazia ter tanta certeza que a gente ia superar? Passado alguns meses, as coisas voltaram a acontecer, alguns episódios aconteceram e a gente começou a melhorar e assim por diante. Então eu vejo que essa característica de acreditar ela é fundamental para o empreendedor. Muito legal, muito legal. Bom você contar isso, porque de fato, né, a gente acompanha alguns empreendedores, né, e eu acho que assim, todos eles têm essa dificuldade, né, e eu sinto que é uma questão de também trazer à prova aquilo que você quer. Será que você quer mesmo a ponto de, né, Deus, vamos falar aqui de Deus, né, nós somos cristãos aqui, e aí Deus fala assim, deixa eu te dar uma mochila um pouquinho mais pesada para ver se você segura, né? E essa firmeza de dizer, cara, puta, eu vou conseguir é fundamental. Muito legal você trazer essa história. Maravilhoso. E legal, aí então 2004 passaram um perrenguinho, devem ter passado outros em algum momento aí, maravilhoso. Vários, né? Eles nunca acabam. Nunca acabam, né? Só aumenta de tamanho. Eles ficam maiores e melhores. Maiores e melhores, é isso aí. Mas sabe o que é legal? É que tem uma hora que eu acho mais curioso, é que você passa por tantas experiências difíceis e depois de 24 anos, uma coisa que eu aprendi a ver com o tempo, né? Tem os primeiros 5 anos, os primeiros 10, os primeiros 15, os primeiros 20, agora a gente está indo quase para o 25º ano. Você aprende a reconhecer alguns padrões. Então, em algumas situações, você passa por experiências difíceis e a gente já passou por tantas que se resolveram que hoje eu fico curioso esperando assim, o que será que vai acontecer? Como é que a gente vai sair daqui? Né? Então fica divertido. Sim. Você aprende a se adaptar e a lidar com uma situação adversa de uma maneira que eu fico curioso, como é que a gente vai sair daqui? Porque eu já tenho tanta convicção que vai dar certo que é interessante, fica até divertido. Que legal. A experiência, né? Vai trazendo um pouco isso. Não é se vai sair, né? É como vai sair. A dúvida é só qual vai ser o caminho que vai... Exatamente. Como é que a gente vai sair daí? Curioso, né? Às vezes eu fico pensando mesmo, e falo, vai ser muito divertido. Aí eu fico tentando adivinhar, o que será que vai acontecer, né? Legal, muito legal. E aí, legal, vocês foram avançando e hoje a empresa tem uma ramificação, mudou de nome, quando a gente fala de senha segura, um spin-off, como é que a gente pode chamar? A gente montou, primeiro a empresa ela começou com o nome de Simples Tecnologia, nome original, depois a gente criou o primeiro nome oficial dela, que foi MT4 Tecnologia, e assim ficou por quase 15 anos. E aí a gente, no determinado meio do caminho, a gente acabou criando um produto de cibersegurança. A gente trabalhava na área de bolsa de valores, fazendo software para a bolsa de valores.
automação de back-office, compra e venda de ações, esse tipo de coisa. A gente foi muito bem, chegou a ter 40% do market share brasileiro nessa área, mas a gente foi convidado por um banco para desenvolver um sistema de segurança, um vault, um cofre eletrônico de senhas. A gente fez isso, foi mais ou menos 2010, 11. E aí a gente decidiu vender esse produto. Esse produto começou a ser vendido e aos poucos ele foi ganhando mais e mais repercussão. E aí a gente mudou o nome da empresa para Senha Segura. Na verdade o nome oficial é MT4, mas o nome fantasia se tornou Senha Segura. E aí toda a nossa operação foi virada para o desenvolvimento e aprimoramento e venda desse produto. Muito bom. E qual foi a virada de chave para assumir isso? Porque em determinado momento, né, toda empresa passa por isso, e aí um produto começa a ganhar atração, e aí em algum momento você fala, cara, será que eu tenho que abrir mão, né? Uma frase que você me lembra sempre, que o Chico falava, Chico Xavier, falava, precisa abrir mão das migalhas para segurar o pão, né? Em que momento vocês falaram, cara, acho que está na hora de virar, porque dá um friozinho na barriga, né? Você tem ali uma vaca leiteira que vem produzindo, em algum momento você tem que falar, cara, eu acho que isso aqui agora é a nossa estrela, né? Segundo a matriz BCG. Em que momento vocês sentiram? Qual foi o estalo assim que você disse, cara, putz, acho que agora é o caminho por aqui mesmo, e não que vá desativar outro, né? Virar chave, mas em algum momento que vocês assumiram isso e falaram, cara, é por aqui. Eu acho que não teve um momento específico. A gente tomou a decisão de focar nesse produto e a gente manteve as duas unidades de negócio financiando. Então, a gente tem uma filosofia, eu, Arthur, lá assim, eu não largo um galho enquanto eu não tiver outro para segurar, enquanto eu não sentir que esse outro está muito firme. Então a gente continuou fazendo o que a gente fazia e a gente foi desenvolvendo o negócio. Então, em determinado momento, a empresa tinha 40 pessoas trabalhando na unidade de negócio antiga e 3 na nova. Depois tinha 40 aqui, 6, 40 e 10, depois 30 e 20. E a gente foi transicionando isso com muita calma e com muita tranquilidade. Então, a gente, quando fez o desligamento da unidade antiga, toda a estrutura já estava quase que focada nisso. Então, não teve um momento que a gente virou a chave. Foi um período longo de vários anos transicionando de um mercado para outro, porque para nós não é uma opção. Esse não é um tipo de risco que a gente gosta de tomar. A gente faz transições mais lentas e mais calmas e de longo prazo. Então, é o jeito que a gente fez. Então, não teve um momento que a gente decidiu virar a chave, a gente foi desenvolvendo os negócios, sempre observando se ele continuava crescendo, se desenvolvendo. Quando a gente ficou seguro que ele já estava, o outro já tinha reduzido. Então, foi um contínuo. Foi acontecendo. Foi. A gente conseguiu tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Muito legal. E eu acho que assim, uma das coisas, né? Acabo conhecendo bastante empresa por conviver com o meu irmão, obviamente, por motivos óbvios, graças a Deus. Vocês têm um turnover muito baixo. Né? Assim, tem uma característica, uma cultura de estabilidade das pessoas que é invejável, assim, um padrão, talvez, não sei se no mercado deve ter algum semelhante assim, né? Se você disse, vocês têm 24 anos e tem funcionário o que tem mais está quanto tempo lá? 22 anos? 22. Então, assim, uma estabilidade. Como é que cria uma cultura forte desse jeito? Bem, a gente tem... A primeira coisa, assim, como é que cria uma cultura forte é você ter clareza da cultura e você viver essa cultura legitimamente. Então, a nossa cultura ela tem essencialmente 2 pilares muito fundamentais, sagrados, que a gente zela com muita lucidez, consciência. Né? Eu e o Arthur somos guardiões desses 2 princípios. O primeiro princípio a gente chama de Ubuntu, que quer dizer eu sou aquilo que eu sou por aquilo que nós somos. É realmente o princípio de cuidar um do outro. Então a gente vive isso com muita intensidade. A gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam uma das outras e a gente se cuida. E a gente procura sempre estar bem entre a gente. Né? Então se a gente consegue estar bem entre a gente tem condição de coexistir, de conviver e estar num lugar legal que faça sentido para a gente se encontrar todo dia para desenvolver alguma ideia. Então esse é um princípio muito, muito basilar, fundamental, é a base de tudo. Afinal de contas, a empresa existe por conta de um grupo de pessoas que se reúnem para fazer ela existir. Então, essa é a base. A gente chama de Ubuntu, ou, como o Arthur gosta de dizer, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Tá? Então, viver esse princípio de maneira lúcida e consciente de que as pessoas são importantes, a gente tem que cuidar uma das outras e que tudo que a gente faz em conjunto, tudo que a gente faz é em conjunto, é a base principal dessa cultura. E aí, quando você cuida das pessoas verdadeiramente, tipo, real, honesto, e as pessoas cuidam de você, fica muito forte essa ligação. Então, as pessoas gostam de estar ali.
Aí, em cima desse pilar central, que é cuidar um dos outros, a gente juntos toma conta de alguém, que é o nosso cliente, que é o segundo pilar. Então, a gente se encontra para cuidar de alguém. A gente cuida um dos outros para estar disponível para cuidar de alguém. Esse alguém é o cliente. Uhum. Quando você cuida do cliente verdadeiramente, você cuida das pessoas que estão nos clientes para executar o nosso propósito, a gente pode depois falar de propósito, se a gente quiser entrar nisso, você cria um sistema onde as pessoas cuidam uma das outras, junto a gente cuida dos clientes. Quando você se sente cuidado, você gera valor para ele. Você gera valor real, contínuo, consistente, ele te remunera, sustenta toda essa estrutura. Então, nós cuidamos um dos outros, juntos a gente cuida do cliente, gera valor para esse cliente nos remunera, isso faz com que a gente consiga sobreviver dentro desse ambiente. Então, esses dois pilares são fundamentais e a vivência deles com legitimidade, com honestidade, é que faz com que as pessoas queiram ficar lá tanto tempo. Então, não é só sobre os nossos colaboradores e nosso time que entra lá e fica. Nós somos uma empresa onde os funcionários entram e ficam muito tempo, os nossos clientes entram e ficam muitos anos, os nossos parceiros se associam a gente, trabalham com a gente anos e anos e anos. Isso para a gente é uma métrica importante de sucesso. As pessoas que se aproximam da gente continuam ficando lá, né? A gente continua gerando valor para o cliente. Então, a vivência desses dois pilares, cuidar um dos outros e juntos cuidarmos do cliente de verdade, gerando valor, é o que faz com que a cultura, com que as pessoas queiram ficar lá e com que a nossa cultura seja tão legítima, forte, intensa e real. Muito legal. E você estava comentando aqui antes da gente começar que vocês fizeram um All Hands recentemente, Isso. né? Mas antes de falar disso, assim, conta um pouquinho da Senha Segura, como é que ela está agora. Então, a gente está falando de uma empresa de 24 anos. O que é a Senha Segura hoje? Um pouquinho de número, se você puder dar. Onde é que está presente? Conta um pouco do que seria, né? Bem, a Senha Segura é uma empresa brasileira. Como eu falei, a MT4 tem 24 anos, mas a Senha Segura nasceu originalmente mais ou menos em 2011, 2012, como um projeto. E aí, em 2014, a gente teve o nosso primeiro cliente. Na ocasião, a gente não tinha visão de onde nós chegaríamos e a gente estava preocupado em fazer a transição de um mercado para outro. Então, era vender um produto para poder escalar, para poder crescer, mas era mais para a gente poder criar sustentabilidade na empresa. E aí, nós começamos a trabalhar esse produto, que é um produto de cibersegurança. E aí, nós saímos em 2012 de ter uma ideia, ficamos quase 2 anos até conseguir o primeiro cliente, que foi em 2014, que foi um cliente que aceitou ter o nosso produto de graça no primeiro ano. E aí, depois do primeiro ano, se funcionasse, ele estaria disposto a pagar. E aí, nessa época, a gente estava quase desistindo, porque era 2 anos que a gente estava tentando vender. Além do projeto que a gente tinha feito para esse banco, a gente estava tentando vender o produto. E aí, passado quase 2 anos, a gente estava quase desistindo. E aí, a gente decidiu insistir um pouquinho. Esse cliente aceitou trabalhar com a gente de graça por 1 ano. E falou assim, daqui a 1 ano continuar funcionando, eu pago vocês. E aí, isso deu pra gente um certo ar de esperança, porque alguém queria usar os nossos produtos. Era de graça, mas queria usar. E aí, a partir disso, a gente foi trabalhando. No final do primeiro ano, a gente conseguiu mais 2 clientes. A gente tinha 3, depois no outro ano mais 3, depois no outro ano mais 6. E aí, a gente saiu de 2012 uma ideia, 2014 o primeiro cliente, para hoje ter quase 800 clientes. Esses clientes estão espalhados em mais de 70 países no mundo inteiro. A gente é a empresa número 1 no ranking mundial de avaliação de clientes, chamado Gartner Peer Insights, que é um ranking mais importante de avaliação mundial. Nós somos uma empresa mundialmente conhecida por ter um dos melhores e mais modernos produtos de cibersegurança da nossa categoria. Então, presente em vários países. Hoje a gente faz proteção de infraestrutura crítica desde aeroportos em Singapura, usinas nucleares na Europa e empresas de telecomunicação no Canadá. Então, todo o globo a gente protege infraestruturas de empresas contra ataques cibernéticos. Muito bom. Então quer dizer que de 2000 e 2001, que começou a empresa, foi 2000 ou 2001? A empresa começou em 2000, ela começou um pouquinho antes, em 2019. 2001 foi quando a gente estabeleceu o CNPJ mesmo. Então a frase do livro seria: em 24 anos, como sair de um porão e vender para 70 países, é isso? É uma frase possível. É uma frase possível, é isso aí. Legal, cara. E dentre essas andanças pelo mundo aí, então, estar em 70 países,
permitiu com que você andasse pelo mundo inteiro e visse várias culturas e várias formas de comercialização, assim, né? Falando de vendas, puxando um pouquinho aqui para o nosso tema, né? Como é que você vê o processo de vendas nesses diferentes países? O que, que é mais parecido? Acho que vou começar com uma pergunta. O que, que é único em todos os países no processo de vendas? Assim, você fala, cara, isso aqui eu posso estar na Arábia, na China, nos Estados Unidos ou no Brasil, essas coisas aqui são iguais. E depois eu vou fazer a pergunta do que é diferente, mas o que é único no processo de vendas? Bem, eu acredito que para a gente conseguir vender alguma coisa para alguém, eu tenho que conseguir 3 sims. Tá? A partir do momento que ele encontra com você, ele te dá a oportunidade de fazer uma venda para ele. O primeiro sim é se o produto que você tem gera valor para ele, ou resolve alguma dor que ele tem. Então, se você tem alguma coisa que gera valor para ele e resolve uma dor, é o primeiro sim. O segundo sim que você tem que conseguir do cliente é que o orçamento dele esteja compatível com o seu preço, com a sua oferta. Então, se você tiver um produto que não cabe no bolso dele, ele também não vai te dar um sim. Então, isso tem que estar equalizado. Né? E o terceiro sim é que ele tem que confiar em você, principalmente na nossa área, que é uma área de missão crítica, de cibersegurança. Existe um valor de confiança muito forte. Então, ele tem que confiar naquela companhia, porque aquela companhia vai proteger a infraestrutura crítica dele. Então, eu acho que isso é igual. Todo lugar que você vai, você tem que gerar valor para o cliente, o seu orçamento, o seu preço tem que caber no orçamento do cliente, ele tem que confiar em você como um fornecedor daquela solução. Então, eu vejo isso em todos os lugares do mundo que a gente vai. E o que é diferente, assim, que você fala, cara, cada país tem uma peculiaridade, ou se pudesse citar pelo menos os extremos, assim, né? Como é que é na Arábia Saudita, como é que é na Europa, o que você já viu de mais diferente, assim? As pessoas às vezes falam, cara, para entrar em determinado, pegar aqui o Brasil, que é um país continental, então, lá no Rio Grande do Sul, você tem que ir lá e conhecer, vai comer um churrasco com o cara, já no Nordeste é um outro tipo de situação. O que você viu de mais de diferente, assim, de culturas que talvez se você não seguir, entre aspas, o cara não vai comprar de você, sabe? Algo que é muito importante cultural para aquele país e que para outro já não é tanto. Eu acho que claramente existem algumas diferenças. Então, acho que os objetivos é você conseguir um sim de valor, um sim de orçamento e um sim de confiança, né? Como eu comentei. Mas a forma como você faz esse processo ela é diferente de acordo com a cultura de cada lugar. Então, indo da Ásia, do Oriente para o Ocidente, eu diria, os países asiáticos eles são muito mais relacionais. Uma cultura completamente diferente. Então, você tem que se relacionar, eles têm uma forma diferente de trabalhar, muito relacional, uma conversa, é um pouco mais informal, o processo de construção de confiança. Quando você vai para o Oriente Médio, é diferente. Então, ele é informal, mas você tem que gastar um tempo lá desenvolvendo, falando de família. Você nunca começa fazendo negócio. Você começa falando das famílias, criando relações. Eles são de vínculos muito fortes, principalmente na Arábia Saudita. Então, é um pouco diferente. É relacional, mas você tem uma estrutura familiar, uma irmandade. Tem muito uma questão de confiança, muito particular ali do Oriente Médio. Uma cultura muito própria deles, tá? Quando você vai para a Europa, você pega um país mais evoluído, uma Alemanha, uma Inglaterra, eles já são muito mais exigentes na qualidade do produto, eles são mais técnicos, são mais exigentes do produto, são menos relacionais, mais frios e mais exigentes com os detalhes. Então, normalmente, você pega uma pessoa que ele não quer saber o básico que você tem, ele já quer o seu diferencial. Então, ele fala, Marcos, eu já sei que o seu produto é isso, o básico eu espero que você faça, mas por que você é melhor? Né? Quais são as características? Embora, por exemplo, na Alemanha ele gosta de ver todos os detalhes do produto. Ele vai testar tudo que você... aliás, se você quiser testar se o seu produto é bom, vai vender na Alemanha. Porque esses caras vão realmente passar um pente fino no seu produto. Quando você vai para os Estados Unidos, aí é um outro negócio. Aí lá é um mercado muito mais objetivo, muito mais rápido, muito mais curto, muito mais direto e muito em cima do qual é o seu diferencial, por que você é melhor. E depois eles são mais práticos, mais pragmáticos. Então são diferenças culturais na forma de abordar e de vender, de você fazer o processo de venda, que envolve esse processo de você mostrar seu valor, conseguir um valor que seja compatível com o valor que você gere dentro do orçamento do cliente, ao mesmo tempo que ele confie em você, principalmente na nossa área. Essa questão da confiança é importante.
Muito legal. E aí, avançando aqui um pouquinho, né? Vou falar aqui um pouquinho do mundo de investimento, das startups e tal, e a gente não precisa, obviamente, abrir valores nem nada, mas como é que você vê o amadurecimento assim no Brasil? Vocês são uma empresa super disruptiva, né? Assim, do ponto de vista de, não sei se o Brasil tem um mercado, uma tradição em tecnologia, cibersegurança, acho que vocês estão sendo pioneiros nisso. O Brasil tem várias empresas muito importantes na área de cibersegurança. Eu diria que tem um grupo delas que são empresas de segurança de serviço, empresas ofensivas, são empresas que usam o conhecimento na área de cibersegurança para mostrar onde existem falhas e vulnerabilidades na empresa, nos produtos. A gente chama de cibersegurança ofensiva. Uhum. Existe um grupo de empresas que são de cibersegurança defensiva, são empresas que montam sistemas defensivos e que criam produtos para ajudar as empresas a se proteger. Uhum. Normalmente as empresas ofensivas, elas procuram achar vulnerabilidades para que você as corrija antes que um atacante se aproveite delas. As empresas defensivas montam escudos, montam proteções que ajudam as empresas a se proteger contra eventuais ataques externos ou internos dentro da própria empresa. Dentro desse cenário, eu diria que o Brasil ele tem mais tradição, até pela cultura do povo, um povo criativo, um povo inteligente, um povo flexível, com empresas ofensivas e menos com produto. De um modo geral, o nosso país tem menos empresas desenvolvedoras de tecnologia e produto. Então, nesse sentido, eu entendo que a gente tem uma certa... algumas conquistas relevantes no sentido de ser uma empresa de produto defensiva e hoje exporta para mais de 70 países. Uhum. Então, tem muitas empresas de cibersegurança. Eu diria que na área de produtos em si, empresas defensivas têm menos, e é onde a gente tem conseguido fazer algo que eu acho que é representativo. Muito bom. E como é que você vê, né, enfim, desse ponto de vista, talvez, estou chamando aqui de não ter tradição, o Brasil não ter tradição, mas não sei se seria essa a palavra, como é que você vê o mercado de investimentos, assim, né? A gente passou por um boom de startups lá atrás, com valuations super estruturados. Como é que você vê esse mercado, o amadurecimento dele e tudo mais? Como é que você vê, assim, a gente talvez tenha... num passado recente, deu uma secada no dinheiro, agora o dinheiro está voltando. Como é que você vê esse cenário de modo geral? Então, eu vejo que ao longo dos anos, até mais ou menos 2021, a gente viveu um ciclo muito positivo, de muita oferta de recurso. Então, tinha muito mais dinheiro para ser investido do que em empresas. Então, essas ofertas eram muito generosas, valuations muito expressivas. Em 2021, a gente teve uma mudança nesse sistema. E até então, 2021, as empresas eram mais sobre a velocidade que você cresce do que como você cresce. Sobre a qualidade financeira ou se você está sendo uma empresa lucrativa, tá? Sustentável. Então, você vivia à base de um caixa de investimento muito grande, você queimava esse dinheiro para crescer rápido, mesmo que em condições de gastar muito, queimar muito dinheiro. Uma operação de cash flow negativo. Depois de 2021, houve uma mudança. Diminuiu a quantidade de dinheiro e aí, naturalmente, as empresas passaram a ser avaliadas pela sua performance, não só pelo crescimento, mas também a sua capacidade geradora de caixa. Meio que as coisas voltaram para o lugar, né? Empresas geradoras de caixa realmente sustentáveis no longo prazo, a partir de geração de valor para o cliente, de receita para você. Então mudou um pouco o foco e o dinheiro continuou lá, mais restrito, porém agora escolhendo aquelas empresas que eram geradoras de caixa. Para a gente, esse foi um movimento interessante, porque como nós fomos bootstrap, ou seja, a gente não tinha investimentos até 2021, 2022, a gente sempre viveu cash flow positivo. Então, a gente sempre soube otimizar os nossos recursos e tomar decisões que favoreciam o caixa da empresa. Então, quando houve esse momento de ciclo, a gente foi uma empresa que foi beneficiada no sentido de que a gente já era uma empresa eficiente, cash flow positivo. Quando voltou a moda dar lucro, o pessoal brinca, né? Tá na moda ter lucro agora. E aí vocês estavam já prontos para essa... A gente sempre foi uma empresa que tinha que sobreviver, né? A gente não tinha recurso para fazer. Então, sempre foi quanto que eu consigo apostar sem que eu saia do jogo. Quanto é que eu queimo de caixa, sendo que eu tenho que ter condição de recuperar um erro e continuar jogando. A gente sempre foi muito consciente sobre isso. Então, quando chegou esse momento, e foi quando a gente recebeu o investimento, a gente estava no meio desse momento, a gente estava... assim, numa condição relativamente favorável, porque a gente tinha essa característica de ter crescimento rápido com uma combinação de fluxo de caixa positivo. Legal. Beleza, agora vamos mudar aqui um pouquinho o tema. Muito bom, parabéns aí pela trajetória, sensacional. Uma das coisas que a gente é muito fã aqui é do esporte, né?
E tanto eu quanto o Marcos, meu irmão, ele luta jiu-jitsu, não sei, é luta que fala? É isso aí. Né? Que você fala que o pessoal dança capoeira, se apanha, né? É. Luta jiu-jitsu. Pratica jiu-jitsu. Pratica jiu-jitsu. Treina jiu-jitsu. E me conta um pouquinho, cara, por que você escolheu isso? Por que você foi parar no jiu-jitsu? Você tem uma trajetória aí de já ter lutado karatê, acho que aikido também, né? Outros esportes. Me conta aí, por que você foi parar no jiu-jitsu? Então, o jiu-jitsu foi um pedaço do quebra-cabeça maior, né? Quando, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei um processo de performance pessoal. Então, eu tive um entendimento que teve uma clareza para mim que o corpo era uma máquina que você tinha que otimizar ele para que ele pudesse servir as suas funções, as suas intenções, os seus desejos de uma maneira otimizada. Então, isso envolvia aprender a dormir, aprender a comer e praticar esportes para manter toda essa estrutura funcionando. E aí, assim foi a minha jornada. Eu comecei a trabalhar parte desde sono, alimentação e a prática do esporte, e aí tinha que escolher um esporte. Eu fiquei quase 30 anos sem praticar esporte e resolvi o jiu-jitsu porque o jiu-jitsu eu entendi que era um desafio para mim, era um desafio muito grande por eu ter ficado sem praticar esporte. Era um esporte que exige muito de você do ponto de vista de flexibilidade, do ponto de vista motora, do ponto de vista intelectual, de estratégia. Ele é muito completo e é desafiador porque exige você aprender a lidar com muitas variáveis, com muitas variáveis ao mesmo tempo, né? Então, para quem estava desesperado, eu escolhi o jiu-jitsu pelo desafio. Eu gostava muito da história do Gracie. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rorion Gracie, conversar muito com ele a respeito da trajetória da família Gracie, de como eles desenvolveram o Brazilian Jiu-Jitsu, e eu me apaixonei. Também vi o meu filho praticando jiu-jitsu, vi o quanto que ele mudou a personalidade dele. Então eu fui em busca desses aprendizados que o jiu-jitsu tinha para oferecer e me encontrei. Achei um esporte incrível. Enfim, é muito rico, é um esporte muito completo, que te desafia o tempo todo, que te ensina muitas habilidades que contribuem muito no seu dia a dia, como empresário, como pai, como homem, como uma pessoa da sociedade. E se você conseguiria fazer algum paralelo em relação ao jiu-jitsu e o fato de empreender, né? As dores de empreender, eu acho que talvez, não sei se a tranquilidade de resolver um problema, né? Porque o jiu-jitsu, pelo que eu entendo, você está sempre numa situação ou desfavorável ou por algum momento favorável que o cara quer te deixar desfavorável, né? Você não vai lá para ficar confortável, né? Assim, a única certeza que você tem é que você vai ficar desconfortável. E acho que no empreendedorismo tem um pouco disso, né? Das situações desconfortáveis que você enfrenta. Você estava comentando um pouco da história. Eu não sei se eu vou sair, é como eu vou sair. E acho que é essa a mentalidade quando você está no rola, é isso? Acho que uma das características interessantes do jiu-jitsu é você aprender a estar sob pressão, confortável sob pressão. Então você aprende a estar num ambiente que você está sob extrema pressão, sob extremo desconforto, e você aprende a gerenciar isso. E eu acho que essa é uma habilidade muito importante para quem é empreendedor. Porque empreender significa você passar por desconfortos e ter a cabeça, a tranquilidade de saber que eles vão passar. Enquanto eles estão acontecendo, você tem que tolerar isso. Então o jiu-jitsu te ensina a fazer isso de maneira consciente. Você paga para ficar sob pressão. Você paga para tomar um amasso, ficar com uma pessoa pesada em cima de você, apertando você completamente torcido, pensando como é que você vai sair dali. E eventualmente, você também aprende a gerenciar recursos, gerenciar energia. Então, normalmente, quando você está fazendo uma prática, né, um rola, e tem uma pessoa ali te pressionando muito, aquela pessoa, em algum momento, ela vai cansar. E no momento que ela cansa e você consegue aguentar um tempo, ela abre uma oportunidade para você fazer um movimento, para você fazer uma manobra e inverter a sua posição. E na vida é assim, muitas vezes no empreendedorismo, você está sob pressão, procurando uma oportunidade, aguentando o momento certo para achar uma oportunidade de fazer alguma manobra, uma ação que reverte isso. Então eu vejo esse paralelo total, e mesmo tendo vivido uma vida de empresário há mais de 20 anos, lidando com esse tipo de coisa, quando eu entrei no jiu-jitsu, é um outro exercício de pressão, paciência e manobras para você reverter a situação para uma situação favorável. É mais intenso, né? É mais intenso, concentrado e desafiador. Com toda a beleza do esporte, de você estar endorfinado, de você sair de lá realizado, de você poder, muitas vezes, lutar com uma pessoa maior que você e você resistir, você terminar bem e falar, cara, sofri,
mas passei. Às vezes você tem uma situação desafiadora e você reverter e você vê que com técnica se dá bem. Acho que outra coisa bacana do jiu-jitsu é que ele te ensina que às vezes em condição desigual de peso, de força, com técnica você consegue reverter uma situação. Isso cria essa possibilidade que não necessariamente eu tenho que ter a escolha mais óbvia. É uma pessoa forte contra uma pessoa forte. Eu posso ter técnica de uma pessoa mais franzina contra uma pessoa mais forte e ainda assim conseguir me dar muito bem. Muito bom. E tava pensando aqui, assim, porque você falou da questão técnica, né, dessa parte prática e tudo mais. Você se desafiou a participar de um campeonato com um tempo curto, acho que bastante curto, seria uma frase. Foi relativamente rápido. De quando você começou. Por que você colocou esse desafio? Pessoalmente, eu acredito que você vai desenvolvendo novas competências toda vez que você põe no limite. Uhum. Então, quando você corre 1 quilômetro, o próximo passo é correr 2. Quando você corre 2, ele exige outros recursos mentais. Então, toda vez que você aumenta a complexidade do desafio que você enfrenta, você naturalmente, para superá-lo, você desenvolve habilidades. E para você, eu estava falando sobre performance, eu entendi que uma forma de obter performance era enfrentar novos desafios para desenvolver novas habilidades, novas competências. Então, o campeonato foi um exercício de me submeter a um ambiente extremamente desafiador, um ambiente muito bonito, por sinal, muito bacana para quem não conhece. Recomendo que vá ver um campeonato de jiu-jitsu. É desafiador mesmo. Então para mim era isso, era a chance que eu tinha de entrar num lugar, subir muito a minha régua, me desafiar e ter uma experiência diferente, ganhar algumas competências que você só aprende mesmo quando está no limite. Quando você se desafia, aí você tem que quebrar sua cabeça e achar meios de resolver aquela situação. Que legal, cara. Sabe que eu corri esse final de semana, eu corri uma meia maratona na esteira. Eu tinha feito 22 já, mas esse final de semana eu fiz 21. E foi interessante porque eu falei assim, cara, acho que agora eu vou fazer uma maratona na esteira. E acho que tem um pouco isso, de você colocar o desafio, de dizer assim, cara, deixa eu botar um outro desafio, porque o que eu vou ter que aprender para vencer esse desafio, né? E eu acho que colocar o cérebro sempre nessa condição é colocar o cérebro num lugar que ele se adapta num novo modus operandi. Né? Eu estava conversando com você outro dia lá em casa sobre um desafio e você falou, cara, quanto pior, melhor. E quando você se adapta a essa situação, né, talvez um pouco do que o jiu-jitsu traz na própria maratona, né, se você está num desafio ali que, cara, você não sabe o que vai acontecer, às vezes seu corpo vai dar ruim, às vezes você não está muito bem no dia, etc e tal, mas se colocar em situações adversas, né, especialmente quando a gente está sob controle, né, porque no esporte você está sob controle, exceto os esportes talvez mais radicais, né. Teve um entrevistado que eu conversei aqui, que é o Marcelo Arantes, aliás, um abraço, Marcelão, que ele é triatleta. E ele fez agora a prova de Santos esse final de semana. Aliás, esse final de semana eu não sei, porque eu não sei quando vai pro ar, né, Alvin? Mas o dia que a gente está gravando, um dia para trás. E ele comentou que a situação do mar estava completamente... assim, foi o pior mar que ele passou, que ele pensou em parar por 2 vezes, e por diversas vezes, e que ele hiperventilou muito. E que por pouco ele não bateu a mão no caiaque, que ele iria desistir da prova. Mas ele falou, cara, eu busquei todo o meu grau de inteligência, de ter passado por diversas situações de desconforto, para olhar uma mulher do lado dele. Ele comentou com a mulher do lado dele, começou a gritar no meio do mar. E que tinha meia dúzia de caiaque lá, enfim, toda aquela situação de pânico, mas o cara conseguiu botar a mente no lugar e enfim, conseguir passar por essas experiências, né? Cara, você fez recentemente, aliás, a gente falou aqui do Caio Salera, um abraço para você, Caião, que já é nosso frequentador aqui, assíduo, né? Frequentemente você fez um curso de PNL, não é? Fiz. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente aí. Como é que foi fazer esse curso de PNL? O que né, a gente tem uma matriz aqui que a gente fala de consciência e competência, né? Então, a primeiro estágio, eu sou um inconsciente incompetente. E eu brinco sempre que eu demorei 16 anos para fazer uma maratona. Então, por muito tempo, por 16 anos, 16 não, talvez 14, eu fui um inconsciente incompetente que eu não sabia treinar. E eu precisei entender que o meu problema não era correr a maratona, era treinar para correr a maratona. O que você entrou lá sendo um inconsciente incompetente, de não saber nem que não sabia, porque você não sabia que existia, e saiu de lá um consciente competente? Cara, isso foi muito legal mesmo. Foi uma experiência muito, muito, muito reveladora, assim. Principalmente para entender os mecanismos que tem o nosso cérebro, a forma como o nosso cérebro trabalha e processa as informações, constrói as interpretações da realidade. Então, as representações mentais que a gente cria de cada situação e como isso afeta nosso modo de pensar, de viver e de operar. Então, acho que talvez a coisa mais interessante foi entender isso. Existe um mecanismo que faz você operar
E quando você faz um treinamento como esse, você entende esse mecanismo. Como é que é a lógica que o seu cérebro funciona. Então isso foi, acho que a primeira reveladora. Assim, puxa, tem um sistema aqui. Entendi. E eu consigo trabalhar com esse sistema para otimizar a minha performance. Para mim, de novo, era sobre performance. Então eu consigo, através desse mecanismo, entender como é que eu vou trabalhar, reprogramar a forma como eu interpreto algumas situações e a partir disso ter uma performance melhor. Ficou lógico, é isso o processo? Ficou bem mais lógico, né? Não que esteja 100% claro, mas muito mais lógico, evidente assim que você tem possibilidades de manipular algumas programações que você tem e fazer com que você tenha uma performance melhor, você tenha um dia a dia melhor, você tenha um gerenciamento das suas emoções melhor. Conta um pouquinho da sua rotina aí do dia a dia, da família, como é que é equilibrar esses pratinhos todos dentro do desafio de, vamos dizer, crescer exponencialmente no mundo com tecnologia e ter a família para poder cuidar e poder zelar. Bem, a família é a base de tudo, né? A família é o ponto de sustentação, é a base de tudo, é a razão. Por isso tudo que a gente faz. Então, minha esposa Laura, um beijo, te amo. Meus filhos João, Maria Isabel, Maria Beatriz e o João Felipe, os 4, né? Um beijo para vocês, amo vocês. Então esse núcleo familiar é a base da sustentação, é a base de tudo que é o porto seguro, é aquilo. Então, e você tem que dedicar um tempo para isso, né? Então gerenciar o seu tempo sendo empresário é desafiador e faz com que você tenha que se desdobrar para balancear entre a sua vida empresarial e a vida familiar. Mas no fim do dia, levar uma empresa que é uma empresa, vamos dizer assim, de alta performance, exportadora globalmente, requer muita dedicação. E você não faz isso sem eles. Então eles entram nessa jornada, eles participam dessa jornada e crescem junto. Nós crescemos juntos nessa jornada de não só de viver a nossa família, mas viver essa questão da empresa que está em volta da família também. Uhum. E a gente estamos indo para a nossa reta final aqui. Você consegue lembrar alguma história assim que foi mais marcante desses 24 anos? Que, sabe, uma história de superação? De novo, não precisa dizer nome de cliente e tal, mas alguma situação que você falou, cara, eu saí daqui num dia e à noite tive que fazer uma venda e fui lá e consegui reverter o cenário. Sabe, uma história de superação assim que você fala, cara, essa aqui foi legal, vai ficar para a história. Consegue lembrar alguma? Devem ter um monte, né? Lógico, mas tem alguma que é marcante assim que você fala, cara? Tem. Bastante. Tem muita história, né? Muita história de superação. Eu acho que uma história que eu gosto muito de lembrar foi uma vez que a gente fez uma venda para um cliente e a gente tinha alguns desafios no nosso produto para atender aquele cliente e a gente fez um esforço muito grande para entregar lá. Mas no fim do dia o produto acabou dando um problema. E esse problema acabou impactando a produção dos clientes, o produto ficou indisponível e afetou a produção dele. Né? Isso foi, sei lá, 2015. E esse era um cliente muito exigente, vamos dizer assim, né? Tá. Então essa foi uma vez que a gente realmente teve uma experiência muito intensa, assim, com uma falha, com um problema, com um cliente que acabou sendo muito duro com a gente, ou fez ameaças importantes e a gente, naquele momento, eu não tinha essa musculatura de saber lidar, realmente estava preocupado em entregar aquilo que prometeu. Então essa foi uma experiência muito rica, assim, do ponto de vista de aprendizado. Doeu muito, sofreu muito, mas criou casca também de você poder lidar com uma ação adversa. Mas o mais importante que eu vejo apesar da gente ter feito eu lembro assim de quando a gente foi visitar esse cliente no dia para explicar por que não tinha funcionado uma determinada questão. Cara, a gente foi, eu estava com um colega, nós fomos no carro rezando. Cara, como é que a gente ia chegar naquela reunião? E realmente foi uma reunião dura, ainda bem que a gente rezou para fazer. Mas no fundo, essa tomada de risco e essa ousadia faz com que você consiga ter acesso a alguns resultados que vão ser alavancadores. Então você toma o risco, você apanha, você enfrenta suas consequências, você corrige. E uma das coisas que eu aprendi de mais importante nisso tudo é que quando você tem um compromisso verdadeiro com o cliente, eu comecei falando de cultura, né? Falei, um dos clientes a gente cuida junto do outro, junto a gente cuida do cliente. Quando você cuida do cliente de verdade, uma das coisas mais importantes que pode acontecer na sua história é você ter um problema grave com ele e você resolver.
Porque se você consegue resolver aquele problema de verdade, você cria um vínculo de relacionamento que é muito duradouro. E se você continua resolvendo e mantendo. Então, às vezes, os problemas, eles te levam para uma nova camada, para uma nova etapa, mas eles também abrem oportunidade para você estabelecer um relacionamento muito mais forte com o cliente. Isso é uma oportunidade, porque a partir daí vira uma relação mais longa e duradoura. Né? Então, essa foi uma experiência muito marcante. Legal. Você fala isso, assim, foi interessante que a Brené Brown, que escreve um livro sobre vulnerabilidade, ela diz que a conexão legítima acontece quando uma parte está vulnerável e a outra suporta. Então, eu penso aqui que, vamos dizer, essa pessoa que estava representando esse cliente por uma determinada situação devia estar na parte vulnerável. E aí ela liga lá pro fornecedor e o fornecedor vai lá legitimamente e fala, cara, eu vou resolver seu BO. E aí não tem como, cria uma conexão muito forte mesmo, né? Ele estava vulnerável, mas estava bem bravo, viu, cara? Vulneravelmente bravo. Ele estava vulneravelmente bravo, assim, cara. Eu lembro até que... Enfim, foi uma experiência intensa, cara. Foi bem intensa para resumir, assim, para resumir falar a experiência. Para falar o mínimo, assim, foi bem intensa, cara. Ele estava vulnerável, mas estava bravo. Tava bravo, vulneravelmente bravo. É. Mas aí eu digo sempre, né? Sempre que algum cliente liga com algum problema, eu falo assim, cara, o bom do problema é que você vai ver como eu resolvo e aí você vai se apaixonar pela minha empresa. Ou por nós, porque na solução do problema é que tá a personalidade do cara, a personalidade, assim, os valores, né? Pra poder um problema aqui, vamos ver como é que esse cara resolve? E nessa resolução é que se revela, eu acho que o que tem de fato de pureza do outro lado, né? Assim, então sempre que dá problema é bom, né? Ninguém tem a expectativa de comprar um produto que não vai dar problema, sabe? Assim, que não vai dar tudo. Você compra um celular hoje, dá problema. Você compra um celular da Apple que gasta bilhões para construir o celular, ele dá problema. Você faz um avião, o avião cai, morre pessoas. Você pega uma companhia de celular que faz uma bateria que explode e que não funciona. Mas eu penso que o problema não é ter problema. O problema é o que você faz quando acontece um problema. Como é que você reage diante do problema? E eu vejo que todo problema é uma oportunidade de criação de vínculo, dependendo da sua postura. Então, o que eu entendo hoje que as pessoas esperam é que você esteja presente na hora que ela tiver uma dificuldade, que você atue de maneira positiva, intensa e intencional. No nosso caso, é cuidar do cliente, é o nosso segundo valor fundamental. Então, quando o cliente nosso tem problema, para a gente é uma bandeira vermelha enorme. A gente tem que resolver, a gente tem que engajar, a gente tem que estar mais preocupado com ele com a resolução daquele problema. Quando você se comporta assim, você cria vínculo e você cria relações duradouras. Cara, o Michael Phelps, né, falando de alta performance, você trouxe essa palavra aqui bastante, até tem um livro aqui em algum lugar que fala, esse livro aqui, ó, do jogo interior do tênis, ele tem a formulazinha da alta performance, né? E esse cara foi genial porque ele fala muito dessa questão mental, porque ele diz assim, o quanto você perde para sua própria mente. E a fórmula dele básica, né, resumindo o livro aqui numa fórmula, porque ele escreve isso, ele põe que a P, a alta performance, é igual ao seu potencial P menos interferência. E das interferências que ele cita, muitas delas é a mental. O Michael Phelps, ele é um cara que ele praticava visualização, ou pratica, né? Enfim, não sei se pratica até hoje, mas para ganhar os prêmios dele, pratica visualização. E ele, então, quando ia para uma prova, ele dizia, cara, ele passava a noite mentalizando, eu vou entrar, vou pular do lugar que pula ali da piscina, vou entrar na água, a água vai estar em tal temperatura, meu óculos vai estar em tal situação, eu vou sentir, eu vou dar 19 braçadas para ir, 18 para voltar. Então o cara já tinha a prova inteira e ele já se via no pódio recebendo a medalha e quais eram as sensações e qual partes do corpo estariam formigando a partir daquela situação, sendo que ele simplesmente estava imaginando, ou vamos usar a palavra técnica aqui que ele usa no livro dele, que é visualizando. O que você acha sobre isso assim? O que você acha? Você acha que isso é uma viagem ou que de fato, né? Quer dizer, o cara é o campeão olímpico mais vitorioso do mundo, deve ter um fundamento, mas queria ouvir sua opinião sobre a questão, a importância da visualização. Pra gente poder comentar alguma coisa do Michael Phelps, a gente ganhar umas 20 medalhas de ouro, assim, aí a gente pode... Parar lado a lado, né? Dá pra você fazer algum comentário, assim, sobre o que ele tá fazendo é certo ou errado, né? Mas, assim, eu acredito muito na questão da visualização, acredito que a capacidade de você visualizar situações te ajuda muito, não só a lidar com elas, mas construir caminhos para o momento que a adversidade chegar. Então, você cria confiança, você cria possibilidade, você está mais preparado. Então, eu acho que o exercício de visualização, hoje ele é uma parte da minha rotina. Então, todos os dias eu gasto um tempo visualizando as coisas que eu tenho que fazer no dia e as coisas que eu espero que vão acontecer na frente. Porque assim são formas de eu me preparar, de eu idealizar e saber o que eu quero, ter intenção e estar preparado para chegar naquelas coisas que eu quero. Então,
É ser intencional, é ser construtivo, pensar como construir coisas que vão me levar àquele ponto que eu quero. É difícil quando você anda e você não sabe onde você quer chegar, né? É difícil quando você faz um plano, você não se prepara. Então, visualizar de uma certa maneira é ter clareza do plano onde você quer chegar, as situações que você vai passar, quais são as opções que você tem para lidar com algumas adversidades, como você vai reagir. Isso tudo te prepara mentalmente para a hora que você estiver naquele momento, tiver que tomar uma decisão favorável, você já tem opções na mão para fazer. Se estiver numa situação adversa, você já pensou. E tudo isso criando sempre um ar de otimismo positivo para que você, no momento mais difícil, esteja seguro de passar por aquilo. Então, sim, gosto de visualizar, acho importante, pratico todos os dias e acho fundamental. Sem contar as questões de física quântica aí, né? Eu estava vendo um vídeo do Joe Dispenza esse final de semana. Ele fala, cara, você faz uma intenção positiva e entra no estágio de gratidão, ou seja, um sentimento muito elevado de duas conexões muito positivas e muito elevadas, né? E ele comentando assim, não tem como isso ser ruim, né? E aí a outra coisa que ele trouxe nesse vídeo também, que eu acho que é interessante, né? Ele falando um pouco assim do quanto a gente é refém das nossas rotinas. E as nossas rotinas, moldadas pelo ambiente, não são capazes nem de permitir que a gente visualize coisas diferentes. E se eu não sou capaz de visualizar uma situação diferente do que eu tenho todo dia, a chance de amanhã eu fazer a mesma coisa sempre é igual, né? Então acho que a visualização também tem esse campo da possibilidade de que as coisas acontecem primeiro na nossa cabeça e depois na realidade. Então, se eu não sou nem capaz de imaginar, como é que eu vou ser capaz de ter, ou de fazer, ou de chegar lá, né? Eu gosto disso também, no sentido de que você precisa ser capaz de imaginar uma coisa que vai acontecer antes dela acontecer. Porque daí você pode construí-la, você pode realizá-la, você pode materializá-la. E é um desafio, porque muitas vezes as pessoas, assim, eu vejo por mim, eu tenho certos limites até onde eu posso ir, até qual futuro eu posso ir, né? Então, você pode imaginar o que vai acontecer com você amanhã, você pode imaginar o que vai acontecer com você depois de amanhã, você pode imaginar o que vai acontecer com você daqui a um mês. E esse é um exercício de expansão, de você conseguir idealizar, de você conseguir imaginar. Então, eventualmente, você vai bater em algum limite, no seu limite. Uhum. Mas sempre que você encontra um limite, é a oportunidade de você expandir essa fronteira e ir um pouquinho mais longe. Então, você pensar sobre você visualizar essas possibilidades, você imaginar essas possibilidades, te ajuda a estender um pouco sua imaginação, as suas possibilidades. Você dá um zoom out, né? Você dá um zoom e você pode olhar para isso num lugar muito, muito criativo e positivo, sabe? Uhum. Então eu acredito que é muito, tipo, é uma habilidade muito poderosa. A capacidade de você ir no futuro, você ir no futuro do futuro, você ir no futuro do futuro do futuro e fazer exercícios do que vai acontecer, né? E requer realmente um pouco de coragem, porque muitas pessoas têm medo de visitar aquilo que elas idealizam, com medo de se frustrar. E aí ela nem vai lá porque ela já está com medo de se frustrar. Se ela não consegue nem ir lá para se imaginar, quanto mais dar o passo, ser intencional e tomar uma decisão de fazer alguma coisa para atingir algum resultado que ela quer, porque ela está com medo de se frustrar. Então é um exercício poderoso. Legal, eu acho que você falou isso. Eu acho que tem o medo de se frustrar e também tem o medo de olhar para um lugar e dizer assim, meu, putz, não, mas eu não vou conseguir, né? O cara não consegue nem imaginar porque ele já vê os medos, né? E como resolve isso? Como o cara pode expandir a capacidade dele de imaginar? Né? A gente chega em algumas empresas e vai começar a fazer um trabalho, o cara, putz, você está fazendo tanto de vendas, tal, você podia fazer tanto. O cara não consegue nem olhar para essa possibilidade, então naturalmente não vai conseguir. Mas como você daria uma sugestão para o cara poder, tipo, né? O Paulo Lema fala, cara, sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo preço, então sonha grande, né? Como é que poderia exercitar assim um pouquinho? Desculpa, só para trazer um pouco essa questão da validação. Porque é legal quando você começa a dar umas validadas assim, né? Você fala, pô, Deus, me ajuda aí, velho. Vou dar uma sonhadinha aqui. Dá para dar pelo menos o pedal da bicicleta para eu, né? Os resultados, eles vêm em camadas, né? Eles vêm aos poucos. Eu acho que essa coisa do sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa. Acho que é uma ideia provocativa, mas na prática eu acho que não é. Tá. Assim, por quê? Porque para sonhar grande você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de sonhar, você tem que conseguir olhar. Então você tá... E quem não fez esse exercício, você vai participar de uma competição, você consegue parar e se ver no pódio e curtir aquele lugar e sentir aquilo plenamente?
Você vai ter que passar pela sensação daquilo não acontecer, de se frustrar. Como é que eu viver agora como se eu estivesse ali no pódio, se eu tivesse conquistado isso? Eu vou ter que enfrentar esse medo de me frustrar, esse medo de não dar certo, a incerteza do que vai acontecer até lá. Mas se você não consegue nem visualizar, você não cria os espaços necessários para você chegar lá. Então, sonhar grande, na minha visão, custa muito mais caro, requer uma flexibilidade mental, uma disponibilidade de coragem emocional muito maior para você lidar com um imprevisto. Chega um certo ponto que você não vai desenvolvendo a capacidade de lidar com a sua frustração, de não ter tanto medo e ter a ousadia de sonhar grande. Mas não é fácil. Uhum. Então você pode pegar um desafio. O que eu sugiro é você fazer um desafio de você... Vou pegar um exemplo. Se você tem um carro... Pensa você comprar um carro 50% mais caro. Olha, você comprando um carro mais caro e vê como é que você se sente. Agora imagina que você vai comprar um carro 2 vezes mais caro. Quando é que isso vai acontecer? Põe uma data, você consegue se ver. E um carro 4 vezes mais caro. E eu estou falando aqui do carro, mas poderia ser uma outra coisa. Estou falando de um carro como um exemplo, mas poderia ser uma casa, Uma poderia família, ser... Se filhos. você escala uma montanha, você pode escalar uma montanha maior, você consegue se ver naquele lugar, você consegue exercitar, você consegue ver num lugar muito além das limitações que você tem hoje. Se você consegue escalar uma parede de 10 metros, você consegue se imaginar escalar uma de 100, ou pelo menos uma de 15, ou uma de 20, até onde vai a sua capacidade de estar num lugar de atingimento, lidando com as suas frustrações, com os seus medos de não conseguir. E a minha experiência mostrou que esse é um lugar desafiador. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você tem que praticar e ir alargando os seus horizontes até você ir cada vez mais longe, sem medo de se frustrar, sem medo de sonhar, né? E aí chega uma hora que você vê coisas, ou você acredita em coisas que você visualizou, que você não consegue desacreditar. Desver. Então, você não consegue desver. Você vê, você começa a ver, você começa a acontecer, e aí é o que você falou, as respostas vão chegando, vem a primeira resposta, vem a segunda, e as coisas vão acontecendo de uma maneira muito positiva, e você vai entregando resultados consistentes, vai aprendendo, vai observando, e vai aumentando as suas possibilidades. Muito bom. E como é que isso desdobra na meditação? Onde é que a meditação entra nisso? Eu sei que você também é um praticante da meditação. E eu estou falando isso porque são temas etéreos, assim, né? Que muitas vezes, apesar que os grandes, quando a gente olha grandes empresários e tal, Vale do Silício, para pegar o exemplo das startups e tal, já é algo mais comum, né? No filme da Nike mesmo, tem um momento que ele está lá na sala dele e aí ele está fazendo a meditação, o companheiro, né, o funcionário dele chega lá, acorda, ele falou, não, estou meditando para as crianças da Etiópia, alguma coisa assim, né? Então, num grau de conexão com o astral, assim. Como é que funciona, como é que entra a meditação nisso? Se você pratica, com que frequência e o que ela tem a ver, se é que tem a ver com essa possibilidade de imaginar ou de intencionar num campo astral etéreo, vamos dizer assim, não tangível, né? A meditação foi uma coisa que mudou a minha forma. Eu estava falando de performance, vou voltar nesse tema, né? Eu comecei a dormir, se alimentar, praticar esportes. A meditação foi algo que também mudou muito a forma de eu viver a minha vida. Principalmente porque antes de eu meditar, a minha mente era quase assim a gente fica pensando em looping recorrente, repetindo pensamentos, mudando de pensamentos o tempo todo. É um volume de pensamentos muito grandes. Em um determinado momento, eu entendi e aprendi que eu podia diminuir muito a quantidade de pensamentos. E o que acontece é que quando você está pensando sem parar, o observador que pensa, ele não tem tempo de criar, ele não tem tempo de estar presente na situação, porque ele está muito ocupado pensando, né? Então, às vezes eu comparo a mente com um Instagram. Quando você fica no Instagram, é como se a sua mente fosse um Instagram. Ele fica em loop, ele fica trocando pensamentos. É como se estivesse rolando os seus pensamentos ali. Em algum momento você tem que parar para dar espaço para o observador usar outros recursos que estão totalmente focados na mente. Tem um número que eu acho curioso. O nosso cérebro ele pesa 5% do nosso peso e ele consome 30% da energia. Toda vez que você pensa para ele se manter vivo, ele precisa 30% de tudo que você consome de energia é destinado ao cérebro. Então esse é um órgão que consome muita energia. Pensar consome energia. Então os fatos de você ficar às vezes parado, somente pensando, faz você consumir muita energia. Então eu ouvi nadador olímpico, estava no evento, estava falando de performance, eu passei 15 dias no momento de pré-evento pensando e eu emagreci uma porção de quilos só
enquanto eu me recuperava de uma lesão na cama, pensando. Né? Então eu não estava fazendo esforço, mas ainda assim estava emagrecendo por conta desse excesso de pensamentos, esse excesso de consumo de energia interna para manter essa máquina funcionando. Então a meditação veio como um recurso que me ajudou a diminuir absurdamente a quantidade de pensamentos que eu tenho por dia e me sobrou espaço para viver outros recursos criativos que você pode fazer quando você não está pensando. Então, meditar é fundamental. Abre espaço para você poder visualizar, para você estar presente, para você viver o momento que você está vivendo aqui. Então, é um recurso muito poderoso e mudou a forma como eu existo hoje. Muito bom. E agora, para a gente ir para a nossa reta final, eu falei aquela hora que a gente ia para a nossa reta final, né? Se você olhando assim, né? Você tem feito já processos de autodesenvolvimento, de treinamento e tudo mais assim. O quanto você acha que é importante aprender coisas novas, né? A gente fala um pouco da flexibilidade cognitiva, até o Fórum Econômico Mundial diz que isso é uma competência dos profissionais do futuro. Eu sempre brinco que é do futuro do presente, né? O quanto é importante aprender coisa nova e ter flexibilidade cognitiva. Hoje está muito na moda você falar da neuroplasticidade, né? Uhum. Toda vez que você... A neuroplasticidade tem a ver com como as coisas se conectam dentro do seu cérebro. Uhum. Assim, de maneira bem alto nível, né? Assim, não é a minha especialidade. Mas eu entendo que toda vez que você aprende coisas novas, você está reconfigurando as suas possibilidades neurais. Então, a gente está falando do jiu-jitsu. Para mim, aprender o jiu-jitsu é como aprender um novo idioma. Requer flexibilidade motora, requer todo tipo de habilidade, força, disciplina, estratégia, paciência. São muitos recursos que você precisa ativar para ter isso. Então, isso é aprender uma coisa nova. Quando você aprende algumas coisas novas, você reconfigura um pouco como o seu cérebro está conectado. E isso te traz mais flexibilidade, habilita novos recursos. Então, na minha visão, aprender coisas novas faz com que eu esteja tornando o meu cérebro cada vez mais rápido e mais flexível, aprender mais coisas e desenvolver novas capacidades. E isso é um caminho para mim para o sucesso, né? Que é você ter capacidade de executar as coisas que você deseja, ter capacidade de realizar os seus sonhos, de realizar as suas intenções. Muito legal. Agora sim, para a gente ir para a nossa reta final aqui, se você encontrasse o Marcos Vinícius de 8 anos jogando bola numa praça qualquer, o que você diria para o Marcos de 8 anos, aquela criança animada que estava ali, enfim, pensando se ia dar certo, com as expectativas de que uma criança pode ter? Eu diria que faça o possível para ser bom o máximo de tempo que você puder. Seja bom o máximo de tempo que você puder. Acho que a vida é sobre isso. É você fazer o máximo de esforço que você pode para ser bom o tempo todo, ou o máximo do tempo que você puder, ou fazer escolhas que tragam, que façam bem para você e para aqueles que estão ao teu redor legitimamente. Muito bom. E se o Marcos tivesse agora, ou quando ele tiver 90 anos, 80 anos, o que ele diria para o Marcos de hoje? Continua fazendo o máximo para ser bom, para continuar bom, sendo bom. O máximo de tempo que você puder. Se esforça mais, treina mais, aprende mais, porque é isso mesmo. Boa. E se você tivesse agora, né, falando para toda a população da Terra, acho que eu imagino pela sua resposta, mas se você pudesse olhar para essa câmera e falar para toda a população do planeta, todas as pessoas iam te ouvir, qual recado você daria para essas pessoas? Faça um esforço para ser bom o máximo do tempo que você puder. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado pela sua presença aqui. Queria agradecer enormemente aí a sua presença. Tenho uma admiração incrível por você. Me ensina e continua ensinando aí não só pelas palavras, mas pelas atitudes. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, especialmente nosso pai, Márcio. Papai Márcio, te amo. Beijo, pai. Te amo. Obrigado por tudo. Obrigado, mãe. Amo você demais. Obrigado, mãe, por ter ensinado a gente a ser imparável, né, diante das adversidades. Obrigado, pai, pela tamanha inteligência aí que transborda, desde as enciclopédias, aquela azulzinha que a gente fazia os trabalhos da escola, até saber sobre tudo em quantidade infinita. Obrigado, meu pai. Obrigado, mamãe. Tamo junto. Valeu. Mais um. Obrigado. Episódio número 100. Muito obrigado pela... muito. Obrigado. Eu te amo muito também, meu irmão. Obrigado por você estar aqui.
Muito bom, turma. Esse foi o episódio número 100 aqui em família, com a gratidão enorme de estar aqui com o meu irmão. E espero que vocês tenham gostado para falar um pouquinho aqui, não só do mundo dos negócios, mas eventualmente também sobre meditação, sobre visualização e tantas outras coisas que são importantes para prosperar. E então, seguindo aqui a dica do meu querido irmão, continue fazendo o máximo para ser bom o tempo que você puder, é isso? É isso aí. Valeu, turma. Muito obrigado. Não se esqueçam de dar o like, encaminhar para quem gostou, para quem você gosta e se inscrever no canal. Esse foi o Aceleração de Vendas TV, episódio número 100. Vendas, vendas, vendas. Uou!